Tomando o nosso estudo para a parte 2, encerramos com a contagem dos graus de parentesco e agora a gente vai para a união estável, nossa questão 7. Conceito de união estável, a gente extrai lá do artigo 1723, que nós temos, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, aí a gente viu, nós fazemos uma interpretação para ampliar isso daí, né? Configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, quando a gente fala de requisitos da união estável, a gente tem duas pessoas, de sexo diferente ou não, tá? Sexo diferente ou não, embora o artigo fale homem e mulher. Convivência pública e duradoura, tem tempo mínimo? Não, não tem tempo mínimo. Não pode ser algo clandestino, né? Tem que ser aí algo estável, né? Não precisa de registro, mas tem que ser algo público e duradouro. Objetivo de constituir família tem que se aparentar como se fosse casado, né? Isso aí diferencia do namoro. O fato de morar no mesmo lugar não gera automaticamente união estável e a ausência de impedimentos. A ausência de impedimento eu coloquei aqui na questão 3, então impedimentos a gente fala mais para frente. Efeitos da união estável. Efeitos da união estável, pessoal, nós temos, por exemplo, né, os efeitos pessoais. Dentre os efeitos pessoais são deveres conjugais, que estão lá no artigo 1724 do Código Civil. O companheiro pode acrescer o sobrenome, né, do companheiro. Então, esse acréscimo de sobrenome é um efeito pessoal também. O parentesco por afinidade. Lembra que eu falei que o parentesco do outro se torna seus parentes? A gente tem aqui também a preferência para o exercício de curadoria, é um exemplo que a gente tem. Presunção de paternidade, né? Presunção de paternidade. Só um cuidado, gente, que o casamento lá do relativamente incapaz gera emancipação. Na união estável, não, tá, gente? Tomar cuidado com isso. Efeitos patrimoniais temos também, né? Tem regime de bens aplicável aqui, e se não tiver um contrato convivencial, né, um pacto convivencial, a gente vai adotar o regime de bens da comunhão parcial, lá do 1725. Ah, não precisa aqui, tá, da outorga conjugal, embora tenha julgados do STJ aplicando isso. Casos de ação real imobiliária, a gente exige, né, a citação do companheiro quando tiver aí uma moradia, direito à herança, tá, gente? Tem direito à herança, é um direito patrimonial, direito a alimentos, direito a benefício previdenciário, direito real de habitação, são todos efeitos patrimoniais que a gente tem. Então, obviamente, não esgotamos todos, né, mas mencionei aí efeitos pessoais e patrimoniais da união estável. 9. É possível a conversão da união estável em casamento? Não só é possível, como é estimulado até pela Constituição, né? Temos isso lá no artigo 226 da Constituição. 10. Qual é o conceito de casamento? Gente, conceito de casamento, brincando, né? Casamento é aquilo que reúne, né? Deus, família e Estado, né? Mas no conceito jurídico, nós temos que o casamento é a união entre duas pessoas, podendo ou não ser do mesmo sexo, com uma regulamentação estatal a normas de ordem pública, trazendo formalidades. Se você não respeitar essas formalidades, o casamento pode ser declarado nulo, até inexistente, perante o Estado. É baseado no vínculo de afeto e estabelece aí uma comunhão plena de vida entre os cônjuges. Temos princípios aplicáveis ao casamento. A gente pode citar aí o princípio da monogamia. A bigamia no Brasil é crime, então a gente tem aí aplicável ao casamento a monogamia. A gente tem o princípio da liberdade de escolha, não havendo impedimentos, que são normas de ordem pública, você pode se casar com quem você quiser, e o princípio da comunhão plena de vida, que a gente extrai lá do 1511
do Código Civil. Quem possui capacidade para casar? Quando eu falo de capacidade para casar, aqui, gente, é uma capacidade diferente, né, lá daquela capacidade dos artigos 3º, 4º, 5º do Código Civil. É óbvio que vai repercutir aqui, mas aqui a gente tem disposições específicas no 1517 a 1520. E aqui a gente tem que a idade núbio, a idade que você pode se casar é de 16 anos. Ah, Wallace, mas o menor de 18 então pode se casar livremente? Não. A partir dos 16, se você não tiver, né, a plena capacidade civil, exige-se a autorização de ambos os pais. Ah, Wallace, mas somente um autorizou, o outro não. Exige suprimento judicial, tá? Exige suprimento judicial. E aí, né, uma vez que se casa, gera como efeito a emancipação, e se houver o divórcio depois, não volta a incapacidade não, tá, gente? O casamento casou, se tornou plenamente capaz, vida que segue, né? Vida que segue. E a gente tem que só tomar cuidado, porque se o casamento for anulado, aí volta, né, a incapacidade. Mas isso é uma hipótese específica. Pode casar antes de 16 anos? Não. Ah, mas tá grávido? Não. Ah, mas a família quer? Não. Ah, mas poxa vida, é tão maduro? Não, tá, gente? 16 anos é a idade mínima para o casamento. E só lembrando, né, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência coloca, né, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, por exemplo, alguém que tenha uma deficiência mental, obviamente, né, porque a física não repercute em nada disso, mas há alguma deficiência mental, a princípio ela tem plena capacidade. A princípio ela tem plena capacidade, salvo se houver uma decisão contrária a isso. A gente presume a capacidade. 13. Quais são os impedimentos? Opa, faltou um S aqui, né? Quais são os impedimentos e causas suspensivas para o casamento? Impedimentos, vocês terão que ler o 1521 e 1522. Causas suspensivas, vocês terão que ler o 1523 e o 1524. Tem que ler? Tem, tá? São um dos artigos mais importantes aí do direito de família. Tem que ler. Então, vocês vão ler aí o 1521 ao 1524. Mas só para a gente entender, né, os impedimentos, pessoal, eles proíbem o casamento. O casamento não pode ocorrer. E se ocorrer, a consequência é a nulidade absoluta. Temos razões aí, temos motivos, né, em razão do parentesco, de casamento anterior, em decorrente de crime. Mas você vai ler esse 1521 e o 1522. Nas causas suspensivas, gente, não há proibição para o casamento, mas ele traz como exigência um regime de bens. Vai ter que adotar, né, a gente vai ter que adotar o regime obrigatório, vai ter que adotar de forma obrigatória o regime da separação de bens, da separação obrigatória. Quando vocês lerem lá o 1523 e o 1524, vocês vão entender que isso aí é para evitar uma confusão patrimonial, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Alguém que precisa de um suprimento judicial para casar tem que ter a causa suspensiva. Tem que ter a causa suspensiva. Ótimo. Quando a gente chegar lá no regime de bens, eu falo um pouquinho mais aqui do regime, esse regime obrigatório de separação. 14. Explique de forma esquematizada o processo de habilitação e celebração do casamento. Aqui, gente, é fazer uma leitura, né, uma leitura lá do 1525 ao 1542 do Código Civil. Mas vamos lá, vamos tentar esquematizar isso daqui. Quando eu falo de habilitação, é uma fase antes do casamento, tá? É uma fase antes do casamento. Você tem que provar que está apto a casar. E aí, quais são as fases? Primeira coisa, tem a fase de documentação. Você tem que requerer, você tem que falar, Estado, eu quero casar. Aí o Estado vai passar para a fase de proclamas. Vai anunciar que o casal quer casar. Vai anunciar que as duas pessoas lá querem casar. Vem uma fase de certidão,
E depois a fase de registro, que é a celebração do casamento, tá? Que é a celebração do casamento. Sempre lembrando, né, que não pode brincar na hora. Se você, na hora de falar o sim, falar o não brincando, o certo é marcar outro dia, começar tudo de novo, tá? É marcar tudo de novo. Beleza, né? Então, falamos aqui de forma esquematizada o processo de habilitação. 15. Quais são as espécies de casamento? A gente tem aqui, pessoal, 6 espécies de casamento que eu trabalhei com vocês. Tem o casamento putativo, lá do 1561, que é quando tem uma causa de invalidação, mas uma das pessoas, né, ou ambas as pessoas não conhecem, não deveria ocorrer, o casamento deveria ser nulo, mas vai produzir efeitos mesmo no caso de nulidade para proteger quem está de boa fé. Então aqui é o caso, né, do cara que tem uma família paralela e a segunda esposa, segunda companheira, não sabe do primeiro caso. Então ela vai estar protegida. Tem o casamento em caso de moléstia grave, que pode dispensar aí o processo de habilitação, recomenda a leitura do 1539. Tem o casamento inculpativo ou situação extrema, leitura lá do 1540, 1541. O casamento por procuração, esse é legal, né? Casamento por procuração, poxa vida, a pessoa não consegue nem casar. Mas isso aqui é óbvio, né? Tem que ser para aquelas pessoas muito importantes, muito compromissadas. É, enfim, pelo menos para mim, né, se eu for casar por procuração, tenho certeza que a Clara não irá querer casar. Vai falar, pô, você não pode ir no dia do casamento, né? Mas é permitido aí o casamento por procuração nos termos do artigo 1542. Temos o casamento religioso com efeitos civis, ok, e temos uma espécie meio esquisita, que é o casamento avuncular. Esse casamento avuncular é o casamento entre tios e sobrinhos, e aí, pessoal, tem é, normas muito específicas no Decreto-Lei 3.200 de 1941. Tem até divergência se o Código Civil revogou na íntegra ou não, mas vamos manter aqui só como essa hipótese para não adentrar nessas divergências que não são tão importantes nesta revisão. 16. Quando um casamento pode ser considerado inexistente, nulo ou anulável? Inexistente é quando não tem consentimento. É quando não tem consentimento. Exemplo, uma coação física. Eu pego a mão da pessoa e assino. Algo nesse sentido. Ou quando foi realizado por uma autoridade absolutamente incompetente. O casamento foi celebrado pelo padre de festa junina, sem fazer referência a ninguém, tá, gente? Sem fazer referência a ninguém. Falando do padre de festa junina lá, da festa junina de escola, que você pode ter casado com uma coleguinha, com um coleguinha de sala, naquela festa junina. O casamento, obviamente, é inexistente perante o Estado. Mas existindo o casamento, a gente passa para a hipótese de nulidade. A hipótese de nulidade é quando violam os impedimentos do artigo 1521, não se admite como validação, retroage a data da celebração, mas o casamento também pode ser anulável. O casamento anulável são as hipóteses do artigo 1550 do Código Civil. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de incompetência nesse 1550 é relativo, porque se for incompetência absoluta, o casamento é inexistente. Vocês vão dar uma lidinha nesses artigos que eu estou falando aí, tá? 17. Efeitos do casamento. Efeitos do casamento, pessoal, nós temos efeitos sociais, cria, né, um tipo de família, acarreta aí uma emancipação, vínculo de afinidade. Temos efeitos pessoais que a gente trabalha no aspecto aí de obrigação de fidelidade, de coabitação, de mutua assistência, de respeito, de igualdade. E temos efeitos patrimoniais. Porque quando você cria uma sociedade conjugal, vai ter aí direito sucessório, dever de alimentos, bem de família. Então são importantes. Como se prova o casamento? A forma regular de se provar o casamento é com a apresentação da certidão de casamento.
É claro, gente, que a prova pode se dar de forma indireta, tudo, mas a principal é a certidão de casamento. Beleza. Então fechamos essa parte aí. Estamos caminhando, deixa eu ver o tempo. Acho que podemos dar um corte. Podemos fazer um corte aqui, porque já ultrapassamos 15 minutos. Vamos cortar isso aqui, mas já clica aí na parte 3 para a gente seguir.